E aí, galera, tudo bem? Como foi essa semana? Como foi passar de reclamação para gratidão? Calma, não se desesperem. Lembre-se, somos seres humanos. Estamos acostumados a reclamar. Para fazer essa alteração de padrão, demora um pouco. Então você precisa primeiro analisar os pontos, achar os pontos positivos e aí sim fazer essa transmutação, ok? Então vamos lembrando que estamos falando de 21 hábitos para a prosperidade. Falamos do cérebro e dos hábitos e aí começamos. Primeiro hábito, gratidão. Segundo hábito, água, hidratação. Por quê? Vamos lembrar do nosso corpo, ele é de 70 a 80% água. Precisamos hidratá-lo diariamente. Vamos pensar num rio. O rio tem várias nascentes e a chuva que reabastece ele. Quando isso não ocorre, o nível de água vai baixar. Mesma coisa no nosso corpo. Nós somos de 70 a 80% de água. Se nós não reidratarmos diariamente, vamos ter vários problemas de saúde. Eu trouxe aqui 10 pontos para convencer vocês a tomarem água. Espero conseguir. Vou dar uma colada porque é muita coisa. Lembrando que água é água. Água não é suco. Água não é refrigerante, pelo amor de Deus. Água não é chá, água não é cerveja. A água precisa ser ingerida como água. Temos aí uma forma de você medir isso. O seu peso vezes 0,03. Isso vai dar aproximadamente o quanto você precisa de água por dia, ok? Então vamos lá. A água, ela ajuda a circulação sanguínea, ela ajuda a pressão do sangue e a temperatura. O sangue, ele não pode ficar denso, ele tem que ficar um sangue mais líquido, para ele poder correr no organismo e em todos os órgãos do nosso corpo. Imagina você comendo uma feijoada e depois indo fazer uma maratona. Não vai conseguir, não vai rolar, porque você está pesado. A mesma coisa é o sangue. Se ele estiver muito denso, ele não vai conseguir fazer o trajeto todo dele dos pés à cabeça, em todos os órgãos. Então ele precisa estar líquido, ele precisa estar numa forma mais líquida. Por isso precisamos da água. Tem uma pesquisa nos Estados Unidos que as pessoas que tomam de 5 a 6 copos de água por dia têm menos propensão a infarto e AVC. Vamos pensar nisso. Outro ponto, cãibra. O que é a cãibra? Um dos motivos da cãibra é a falta de água na musculatura. Esse desequilíbrio hidroelétrico, ele causa essa dor, como se estivesse puxando o nervo, puxando o tendão. Esse músculo ele fica todo encolhido, isso dói muito. A pressão hidroelétrica não está adequada, ok? Se você tomar mais água, você também tem esse equilíbrio restabelecido. Limpeza do corpo. Nosso corpo tem várias toxinas e isso requer água para limpar. Imagina você lavando um quintal. Alguém lava o quintal a seco? Difícil, né? Não vai ficar tão limpo, muito provavelmente. Precisamos da água para tirar a toxina do corpo e levar ela embora. Os rins. Os rins é um dos filtros do corpo. Ele pega toda a toxina, ele faz aquela coleta e isso vai embora. Para isso ir embora, precisa de água. Senão, ele vai acumulando. No que ele vai acumulando essas toxinas, vai virando pedras nos rins. A grande maioria das pessoas que tem pedra nos rins não tomam água ou começaram há muito pouco tempo. Então, a pessoa viveu 30, 40 anos sem tomar água, descobriu há um mês que precisa tomar água, começou a tomar, tem pedra nos rins, e aí você vira e fala assim, mas você toma água? Sim, eu tomo 3 litros de água por dia. Desde quando? Ah, desde ontem. Não vai funcionar. Então, até essa água conseguir levar embora toda essa sujeira do rim, vai demorar, ok? Emagrecimento.
A água, ela aumenta a atividade do sistema nervoso, consequentemente a energia gasta. E isso acarreta o quê? Uma saciedade no estômago. Se você toma muita água, você tem o estômago sempre hidratado e sempre com água. Ou seja, a sua vontade de comer, ela vai diminuir. Quanto mais água, mais ela vai diminuir. Olhos. Os nossos olhos, eles precisam ser hidratados. Por isso que a gente pisca o tempo inteiro, para ele poder hidratar todo o globo ocular. Tem muita gente que usa colírio. Colírio é o quê? É algo externo. Se você toma água o suficiente, os olhos vão estar sempre hidratados e aí você não vai ter inflamações. Líquido sinovial. Em todas as nossas articulações, desde o dedinho até quadril, pescoço, ombro, todas as nossas articulações têm o líquido sinovial. Acontece do mesmo jeito que o sangue. Ele não pode ficar grosso, ele não pode ficar espesso. Ele tem que estar líquido. Por isso ele chama líquido sinovial. E ele precisa da água para poder ficar mais líquido. Se ele não tiver líquido, vai doer cada vez que você tiver que fazer o movimento. Claro, a gente tem artrite, artrose, temos outros problemas. Eu estou dizendo para vocês o básico, tá? O básico a água consegue suprir. Quanto mais água você tiver no organismo, mais o líquido sinovial vai ficar líquido e não espesso e você vai conseguir fazer os movimentos sem sentir dores. Intestino. Galera, esse eu posso falar de carteirinha. Eu comecei a tomar água, muita água, depois que eu tive um problema de intestino. Então, o intestino, ele precisa... todas as paredes do nosso corpo, do nosso organismo, precisa de água. O intestino também. Ele precisa estar com essa parede hidratada. Ela precisa estar úmida. Senão o bolo fecal não vai passar. Ele vai, se a parede está seca, ele vai ficar ali. Ele vai grudar e ele não vai sair. Então, ele precisa que as paredes estejam úmidas. O bolo fecal precisa estar úmido, ele não pode estar seco. Se ele estiver seco, ele não vai conseguir passar do mesmo jeito, vai doer. Então, isso eu tô falando do intestino, fora a saída dele. O bolo fecal, ele tem que estar hidratado para a hora que você tomando água, esse bolo hidratado, a hora que você for evacuar, os movimentos peristálticos vão ficar mais fáceis. Esses gases não vão ter tantos e você não vai ter dificuldade para evacuar. Sem a água, você tem a constipação. Por quê? Porque vai endurecer, você não vai conseguir evacuar e você vai ter que ir para o hospital. E isso é muito comum, é muito comum. Como funciona o corpo? O corpo ele é muito esperto, ele precisa de água para tudo, só que ele tem prioridades. Então, ele vai sempre colocar as prioridades. E o intestino, ele pensa assim, vai sair. É algo que vai jogar fora. Tá cheio de água. O que eu vou fazer? Eu vou chupar essa água, eu vou pegar essa água pro resto e ele que se vire. Só que nesse ele que se vire é uma dor muito grande. Por isso, a gente precisa hidratar o corpo inteiro. Para fechar, a gente tem a pele. O maior órgão do corpo é nossa pele. Eu gosto de comparar a pele com a mãe. A mãe, ela não abraça o filho, tudo é pro filho, primeiro o filho, depois ela. A pele é assim. Primeiro todo o organismo, depois a pele. Se não sobrar água para a pele vai ficar seca. Então, uma pele muito hidratada, uma pele boa, é aquela pele hidratada, firme e viscosa. Para isso, você precisa de água. Esses foram alguns pontos importantes, pelo menos na minha percepção, para você tomar água. Gente, se hidratar é muito importante. Ai, como que eu faço essa hidratação? A minha técnica, eu tenho meia dúzia de garrafinhas de meio litro e eu encho todas elas e deixo espalhada por onde eu passo. Se eu ficar com uma só e tomar toda essa água, eu não vou de novo encher a garrafa, porque eu tô fazendo alguma coisa, porque tem algo mais importante, não vai dar tempo de eu encher. Então, eu já deixo todas elas
cheias e perto de mim, porque eu vou tomando, chega à noite, eu recolho todas vazias e vou reabastecer para o dia seguinte. Você pode pegar uma só e ir enchendo conforme você vai esvaziando. Você pode pegar uma garrafa de 2 litros de água, colocar adesivos, tampão durex, esparadrapo, coloca aqui, ó, 8 a cada 2 horas, 8, 10, 12. Quando você olhar, você vai ver que, nossa, tô em déficit com o meu corpo, tá faltando água. Então, essa garrafa, ela precisa ser tomada o dia inteiro. Ah, não dá assim também. Ok, eu vou no copo, eu vou de outra maneira, use o celular. Coloque ele para despertar a cada 1 hora, a cada 2 horas e você tome a sua água. Mas você precisa tomar água. Você não pode esperar o corpo falar, estou com sede. Se seu corpo falar, estou com sede, você já está desidratado. Você precisa correr. Quando ele fala isso, é porque já tem alguma parte do seu corpo que está sofrendo com isso. E quando você conseguir se reabastecer diariamente com esse tanto de água, de 2 a 3 litros mais ou menos, você vai ter todos esses benefícios, que eu acho que não foram poucos, né, gente? Vamos pensar um pouquinho como seria tudo isso, tá bom? Eu espero que tenha ajudado, espero que eu tenha convencido você a tomar água. E espero que você compartilhe esse vídeo, que você curta esse vídeo, que você comente ele. Uma boa semana, até a semana que vem. Gratidão, um beijo no coração de vocês.